Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então, o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda-nos em espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, sejam muito bem-vindos aqui ao Santuário Basílica. Também você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal no YouTube, Uma Impiedade. Caríssimos, caríssimas, sem muita volta ou rodeio, estamos chegando ao finalzinho da carta de São Paulo aos Tessalonicenses e ele toca numa pergunta muito interessante. Para aquele tempo, as pessoas que tinham ouvido Jesus dizer: "Essa geração não passará sem que o Filho do Homem volte." Morreram os apóstolos, morreram os que conheceram os apóstolos. E aí? Vale a pena realmente esperar a volta de Jesus Cristo? Vale a pena realmente continuarmos a viver de prontidão cada dia? Tanto em Corinto como em Tessalônica, essas perguntas começam a surgir. Como algumas vezes nós também nos perguntamos: é tudo tão incerto? Vale a pena realmente dedicar a sua vida a tentar cumprir os mandamentos e a viver a palavra de nosso Deus, já que tanta gente, de tanta forma, vive de todo jeito? É por isso que na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 1 ao 11, vamos direto. No versículo 2, vai dizer assim: "Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite." De noite é onde nós, por mais que vigiemos, baixamos a guarda porque vamos dormir. A noite significa que fechamos todas as portas, deitamos em nossas camas e relaxamos, à espera de um novo dia. Então, a imagem é simples. Não sabemos nem o dia nem a hora. Perfeito. Mas o que ele vai reforçar e ressaltar à comunidade de Tessalônica é aquilo que nós precisamos ter. É necessário que nós vivamos como quem está em pleno dia. Em pleno dia, precisamos estar atentos, precisamos realizar nossas tarefas. Em pleno dia se trabalha, e com exceções, trabalha-se à noite. Quando, ao dizer, "Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia", ele está dizendo que, na verdade, quando se acorda, vê-se um trabalho imenso a fazer, uma tarefa inteira a cumprir. Cada dia tem o seu desafio, e não podemos perder tempo em simplesmente olhar para o passado
ou simplesmente ficar pensando que amanhã as coisas vão se resolver. É necessário hoje fazer o que é preciso. Bom, para um cristão, para quem conhece a Jesus Cristo, entende bem o que eu quero dizer da seguinte maneira: hoje é o dia em que teremos a oportunidade de colocar a vontade de Deus em prática em nosso viver. E se fazemos isso todo dia, pouco importa a hora em que o Senhor virá ou a hora em que vamos até Ele. O que importa é responder essa pergunta: hoje eu fiz tudo o que devia como filho de Deus? Hoje eu vivi com atenção ao que significa ser filho de Deus, conhecer o Evangelho, querer seguir a Jesus Cristo? Hoje, quando sou visto e encontrado pelas pessoas, o que elas enxergam? Alguém que tem credibilidade pela coerência ou alguém que tem discursos muito bonitos, mas o agir e a forma de viver é completamente o contrário daqueles que dizem crer em Jesus ou do que nós esperamos? Uma pergunta tão simples, né? Todos nós temos a sentença exata e nós nos lembramos de todas as pessoas que precisariam se encaixar nesse perfil. Lembramos de pessoas. Mas é importante nós respondermos: e eu? Eu sou o responsável por ter ou não a autoridade, por ter ou não a coerência. Ninguém pode se responsabilizar pelos meus atos. No entanto, que é dito a cada um será dado conforme o seu proceder. Não foi assim que terminou o Evangelho de domingo? A cada um será dado conforme o seu agir. É claro que aqui nós podemos ficar assim: nossa, mas que coisa aterrorizante, parece... Não, é uma sentença muito simples. Muito simples. Se hoje eu cumprir todas as minhas tarefas, eu vou ter medo de quê? Vou ser chamado a atenção em quê? Se aquilo que é de minha responsabilidade foi feito. Agora nós não temos o direito de pensar, não temos o direito de pensar que, ora, eu não sou responsável, os outros não são responsáveis pelo que faço. É verdade. Os outros fazem como os outros querem, como os outros são os outros e só. Eu sou o responsável pelo meu agir. Pois bem, é justamente isso que vai chamar a atenção no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 37, porque quando olham para Jesus, que expulsa um demônio, dizem: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. Autoridade não é somente algo que uma instituição ou uma lei nos dá. A autoridade brota da coerência de como se vive cada dia. Eu já vi uma senhora analfabeta de pai e mãe. E porque eu falo isso, não é porque isso a desmereça, é porque alguns acham que o que importa é o intelecto. Ou alguns acham que o que importa é a força bruta. E ela já era idosa, fraca. E eu já falei dela aqui uma vez. É a que cuidava da bisneta, que tinha paralisia, cuja a avó tinha sido detida. E a mãe da bisneta tinham outros problemas que não vêm ao caso. Ela andava na rua
os traficantes não deixavam com que ninguém a atrapalhasse a andar naqueles becos. Nem os carros e nem as motos. Porque a autoridade dela não estava vinculada ao seu saber ou à quantidade de dinheiro que ela tinha ou à escola que ela tinha frequentado. Mas a coerência daquela mulher que cuidou da filha, dos filhos, na verdade, dos netos, e cuidava da bisneta, fazia com que o tráfico se curvasse diante dela. E hoje, o que me chama mais a atenção é que nós escutamos o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que indica a igreja que perpetua o caminho de Jesus Cristo no meio da sociedade, no meio do mundo. E nós temos aqueles que se arrogam uma autoridade sem o compromisso de vigiar cada dia e viver como se estivessem a todo momento iluminados pelo sol, sem nada a esconder. De tal maneira que a autoridade de cada homem, de cada mulher que se diz cristão, está vinculada a uma única coisa. Uma única coisa. Que o seu proceder faz com que aquilo que há de mal e de incoerente recue. A maior autoridade que nós temos do ponto de vista espiritual é essa, de sermos um sinal concreto do Deus que é comprometido com o bem, com a verdade, com a justiça. E nenhuma dessas coisas exclui outra pessoa. Nenhuma delas. Simplesmente. A minha pergunta é: podemos pensar em tantas pessoas que deveriam fazer e acontecer e falar. Isso me dá uma canseira, sinceramente. Mas não seria melhor pensarmos o seguinte: eu sou o sinal da igreja, eu sou o sinal do Cristo no meio do mundo, e o meu proceder faz com que aquilo que não é coerente, pelo menos se questione, ou pelo menos tenha medo. E aí eu me recordo, extrapolando o texto, e agora numa fala mais espiritual, não tanto bíblica, mas buscando um paralelo interessante. Jesus disse: alguns demônios só saem com muito jejum e oração. Não é? Ele falou isso. O jejum é para quê? Não é para nos educar? Mostrar o que é essencial? A oração não é justamente a intimidade com aquele com o qual nós contamos no dia a dia? E contando com ele, fazemos bem, ou procuramos fazer bem, tudo aquilo que é necessário, segundo a sua palavra? Ora, se vivemos isso todos os dias, teremos autoridade. A autoridade que não está nos livros, e a autoridade que não está nas credenciais, nem nos documentos que portamos, mas na vida que levamos. E vida se vive todo dia. Não alguns momentos. Que o Senhor nos ajude a entender que a igreja de que tanta gente fala, ela existe. E ela pode chegar aonde nós quisermos, desde que nós assumamos sê-la. Continuidade da presença de Cristo, que tinha autoridade, porque o que vivia, falava, e era comprometido com aquilo que falava. Confiantes de pé ao Senhor e nosso Deus, apresentemos nossas preces.